nessas singelas palavras ao Senhor, que a tua graça soberana possa, Senhor Jesus, nos iluminar, nos mostrar, Senhor Deus, através das Sagradas Escrituras, o nosso posicionamento. Faça uma oração especial ao pastor João Batista e toda a sua igreja, Senhor Jesus, que está ali no Distrito Federal, lutando, Senhor Deus, com as suas armas, se esforçando para buscar no Senhor a redenção e o aprimoramento, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor diz em sua palavra, preparando tanto a Ele mesmo como a sua igreja para aquele dia glorioso, quanto o Senhor há de nos buscar. Fortalecei a fé de cada um, curai a todos os enfermos, Senhor Jesus, abrir portas e caminhos para todos aqueles que necessitam. Apaziguai, Senhor Deus, a tormenta nos últimos dias. Te pedimos, Senhor Deus, com amor e carinho, para que todos aqueles que ali estejam cheios da tua graça e do poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, viu, meus irmãos? Deus abençoe a todos, né? Pastor João Batista me convidou essa semana, meus irmãos, para trazer uma palavra para os irmãos. E antes de mais nada, também trago saudação do pastor Matsalém. Ele não pôde estar nessa live aqui hoje, viu? Ele me comunicou porque ele está pregando hoje em um encontro em São Pedro. Ele está pregando na escola dominical lá e mandou a saudação e me pediu, pastor, infelizmente não vou poder estar porque terei esse compromisso ministerial também. Mas que Deus o abençoe e abençoe a todos os irmãos que ali se encontram. O pastor João Batista me mandou um parágrafo essa semana, irmãos, da mensagem do profeta. É o parágrafo 23, intitulado a mensagem A Rainha de Sabá. E eu gostaria de ler ele aqui, meus irmãos, depois de ler esta escritura, que é 1 de João, capítulo 5, e fazer então um fundo, não é, com aquilo que o nosso profeta, o nosso mensageiro fala através do parágrafo dessa mensagem, e daí tomarmos por base um pouquinho desse tempo que Deus nos deu. A Rainha de Sabá, nessa mensagem que o profeta prega, no parágrafo 23, o irmão Brana diz assim: e ele está dependendo de mim e de você para permitir que ele trabalhe através de nós. Que coisa maravilhosa. Ele, Deus, hein, irmãos, está dependendo de mim e de você para permitir que ele trabalhe através de nós para realizar a sua vontade. E se alguma vez abordamos algo que não esteja na Escritura, você tem o dever de vir nos falar sobre isso. Vejam bem, o profeta, irmão Brana, responsabilizando a todos, que se ele ou algum de nós, seja eu, seja o pastor João Batista, ou seja qualquer pessoa, se não estivermos falando sobre alguma coisa que não esteja nas Escrituras Sagradas, a pessoa deveria ter a responsabilidade de ir avisar sobre isso. Tem que vir da Bíblia. O que deveria ser regra. O que deveria, meus irmãos, ser o absoluto. Tem que vir da Bíblia. E está de acordo com a Bíblia. Você vai ver o seguinte, o profeta diz aqui, tem que vir da Bíblia e está de acordo com a Bíblia. Ele não diz assim apenas, tem que vir da Bíblia. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes as pessoas também tiram a Bíblia do seu contexto e produzem doutrinas que não são bíblicas. Temos aí a denominação para nos ensinar, estira, né, meus irmãos, o batismo em nome de Jesus Cristo. Ou a ordem de São Mateus 28, 19, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tira do contexto bíblico e manuseia isso de uma forma errada. Então tem que estar na Bíblia, tem que vir da Bíblia e estar de acordo com a Bíblia. Tem que estar em harmonia com o restante das Escrituras e estar correto.
Se não for assim, então estamos prontos para dizer que está errado. Se não vier da palavra de Deus, e se não estiver em harmonia com a palavra de Deus, estamos prontos para dizer que está errado. E se um anjo do céu ou alguém mais vier e pregar algo que não esteja na Bíblia, não lhe dê ouvido. Esta é a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. E sabemos que ela é verdadeira. Então, a palavra de Deus é verdadeira. Acabei de ler aqui 1 de João. E naquilo que é verdadeiro nós estamos. Isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós estamos, irmãos, vivendo em dias confusos. Se você for ver o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da era de Laodiceia. Apocalipse 3, né? O anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, oxalá se elas fossem quente ou fria, mas porque é morna. É uma mistura, né, irmãos? As pessoas estão misturando o espiritual com o mundano. E porque é morna, né, meus irmãos, não sabes que é desgraçada, que é miserável, que é pobre, que é cega, que é nua. É lamentável o dia que nós estamos vivendo. E mais do que em nenhum outro tempo, Igreja de Deus, nós precisamos estar atentos com aquilo que nós estamos ouvindo e principalmente sabemos aonde estamos posicionados. Então, é dever circunstancial da igreja, povo de Deus, atentar com diligência em sabermos que o evangelho que você está ouvindo e praticando, se ele é bíblico ou se ele é mundano, se ele é apenas religioso. Porque o nosso compromisso como cristãos não é nada mais, nada menos do que fundamentar a nossa razão de fé na palavra de Deus. A palavra de Deus é o único fundamento real, bíblico, que a palavra de Deus fala. Atos, capítulo 2, versículo 42, o apóstolo fala: posicionados e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, Efésios 2:20, edificados sobre o firme fundamento dos apóstolos e profetas. 2 Pedro 3:2, meus irmãos, o mandamento do Senhor é este, né, meus irmãos, através dos apóstolos e profetas. A Bíblia é unicamente a nossa fonte de confiança doutrinária. Não existe outra fonte de confiança doutrinária que não seja a palavra de Deus. Aí as pessoas vêm e me perguntam e dizem assim: pastor, e a mensagem do profeta? E a mensagem do irmão Branham? A mensagem do irmão Branham não é outro evangelho, irmãos. Porque se um profeta traz um evangelho que é fora daquilo que já está estipulado, determinado e fundamentado na palavra de Deus, não é evangelho. Não é evangelho. O único evangelho verdadeiro é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. O profeta mensageiro dessa era nunca pregou nada que não fosse fundamentado em sua palavra. E até, meus irmãos, ele é o ministério dele, o chamamento dele, a vindicação dele é essa. Malaquias capítulo 4, versículo 20, a Bíblia diz que ele viria para restaurar. Restaurar não é construir algo novo, meus irmãos. É se posicionar aquilo que já está colocado na palavra. A Bíblia não diz que, Malaquias 4, 5, que o profeta viria para construir ou trazer algo novo.
Restaurar uma casa, meus irmãos, não é destruir ela e construir ela novamente. É reparar aquilo que necessita de restauração. Então, aquilo que foi perdido durante os 2000 anos da era da igreja, o seu ministério voltaria nos últimos dias para trazer novamente uma igreja posicionada como ela era no início. Posicionada de acordo com aquilo que a palavra de Deus falava já. E como que hoje em dia, meus irmãos, está difícil de encontrar isso. Como que hoje em dia, meus irmãos, está difícil das pessoas se acalentarem unicamente com as Escrituras ou com a palavra de Deus. Irmã, se você tem um ministério, se você, irmão, tem um ministério que está focado na palavra de Deus, se fundamenta, se agarra. Não estou falando isso aqui para enaltecer ou engrandecer a pessoa do pastor João Batista, longe. Ele não precisa disso. Estou aqui para honrar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o evangelho dele é o poder de Deus para a salvação. Somente ele. Somente ele, irmãos. E o que me dói nesses últimos dias, nesses últimos tempos, meus irmãos, pessoas que nós amamos muitas das vezes. Pessoas, meus irmãos, que nós muitas vezes temos elas como estimas e que são nossos irmãos. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós relamos, pessoas que nós oramos, pessoas muitas vezes que dividem nossos lares, nossa companhia. E nós muitas das vezes temos que estar ali dizendo para elas, irmãos, Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque eles estão abandonando esse Jesus, irmãos. Isso dói no coração de um cristão e de uma cristã, em saber, meus irmãos, que o nosso Jesus está sendo trocado, substituído. Não. Ele ainda permanece o mesmo como o único autor de salvação. Agora, pois bem, irmãos, vamos dar uma sequência aqui. Quando nós observamos a palavra de Deus e vemos, igreja, o que está acontecendo nos dias atuais, nada, irmãos, que está acontecendo hoje em dia é novo. Nada. Nada é novo no que está acontecendo hoje em dia. Primeiramente, você jamais conhecerá o evangelho verdadeiro se Jesus não te esclarecer. Se Jesus não abrir seu entendimento, você não compreende. É por isso, meus irmãos, que a nossa mensagem, que a nossa fé, ela não é fundamentada em sistema humano. Ela não é uma denominação. O trabalho de esclarecimento, ele só pode vir, meus irmãos. O pastor João Batista, igreja, pode pregar para você todo dia, repetir, falar, ensinar, mostrar, ler as Escrituras, orar. Isso ele pode fazer. Mas o esclarecimento espiritual, a revelação espiritual, só o Espírito Santo pode conceder. São Lucas 24, 45. E abriu Jesus o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Somente Jesus pode compreender as Escrituras. Somente o Espírito Santo pode dar entendimento para você compreender as Escrituras. Não obstante, o inimigo de nossas almas, o diabo, ele cega. Você sabia disso? Ao tempo que Jesus, meus irmãos, abre o entendimento para compreender as Escrituras, o diabo, ele é que cega. 2 Coríntios 4:4, o apóstolo São Paulo fala, o Deus desta era cegou-lhes o entendimento para que eles não compreendessem as Escrituras. Então nós vivemos, meus irmãos, em uma encruzilhada em sermos revelados por Deus ou termos um entendimento cegado pelo diabo. Então você pergunta bem, pastor, como que eu sei? Observe, meus irmãos, o que Deus fala. O diabo jamais te conduzirá pelas Escrituras Sagradas. Ele jamais fundamentará a sua fé nas Escrituras Sagradas. Ele sempre dirá assim, olha, não, isso aqui, olha isso aqui, aquilo outro aqui, essa igreja fala isso aqui, ou a mensagem no parágrafo isolado fala daquilo ali.
Mas ainda que seja a mensagem, meus irmãos, dita e escrita e lida, se este parágrafo não estiver em harmonia com a palavra de Deus, é de sua responsabilidade, meus irmãos, você dizer, parar e falar assim: irmão, você está equivocado. Não é que o parágrafo está errado, como a Bíblia não está errada. Vai dizer para mim que a Bíblia está errada quando Jesus, meus irmãos, mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele deu aquela ordem? Não mandou, mas deu aquela ordem. Sobre a todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está errada. Mas as pessoas pegam o versículo, distorcem ele, meus irmãos, e levam as águas sem títulos. As pessoas estão distorcendo a Bíblia, distorcendo a mensagem do profeta e fazendo com que as pessoas creiam em mandamentos, meus irmãos, que não têm substâncias escriturísticas para alimentar as pessoas. E isso é bíblico. Sempre foi a arma do diabo. Podemos ver isso, meus irmãos, no primeiro encontro do diabo com Jesus, depois da tentação. Lá em São Mateus capítulo 4. Depois de jejuar 40 dias, Jesus foi levado ao deserto. E quando ele foi levado ao deserto, irmãos, qual foi a artimanha do diabo? Qual foi o instrumento pelo qual o diabo queria com que fizesse Jesus pecar? Qual foi, irmãos? Depois de 40 dias, a Bíblia falou que Jesus teve fome. Não é assim? O que é que o diabo tentou fazer? O diabo tentou aproveitar da fraqueza física de Jesus para que fizesse com que ele pecasse contra as Escrituras. Então você tem que estar tomando cuidado em relação a isso, meus irmãos. Porque muitas das vezes, na hora que você está mais carente, ou necessitando de uma coisa, aparece alguém com uma revelação para te entregar algo que você precisa. E muitas vezes, meus irmãos, isso é o diabo transfigurado, tentando usar a palavra para te trazer um conforto. Olha, você está passando por essa luta, você está passando por essa dificuldade, você está passando por esse problema, você está passando por essas questões. Há quantos anos que você não está assim? É porque você não está na igreja verdadeira, é porque seu pastor não prega a verdade. Mas se você vier para cá, a verdade será pregada, Deus vai te dar poder. O diabo sempre utiliza as mesmas artimanhas, igreja. Na fome que Jesus estava depois de 40 dias, ele justamente foi contemplar aquilo que Jesus necessitava. Então aprende uma coisa aí: o diabo conhece as suas fraquezas. Ele sempre virá para tentar preenchê-las, para te fazer com que você peque contra a palavra de Deus. Então, transforme essas pedras em pães. Está escrito, ele usou a palavra, está escrito. Transforme essas pedras em pães. E as pessoas estão usando a palavra de Deus para querer dizer que a igreja é poderosa, que a igreja é ungida, que a igreja tem o Espírito Santo. E fazem barulho, meus irmãos. Mas quando você lança isso, o que eles falam que eles são, com aquilo que a palavra de Deus fala que deve ser, meus irmãos, você vê fracasso. Você não vê Deus. Como o irmão me disse na semana, olha o movimento aqui das pessoas, quando ouve isso aí, eu falei, histeria religiosa. Histeria religiosa. Uma das coisas que justamente o nosso profeta veio restaurar nesses últimos dias, na mensagem intitulada Senhor, é o seu tempo, do parágrafo 255, é justamente esse ponto. A manifestação do Espírito Santo sem as emoções. O profeta fala justamente sobre isso aí. O sétimo anjo, o mensageiro de Apocalipse, meus irmãos, da igreja de Laodiceia, ele justamente veio trazer isso. Manifestação do Espírito Santo sem ser evidenciado por manifestações físicas, mas trazendo uma igreja poderosa, robusta, alimentada pelo maná do céu. Então, meus irmãos, Jesus ali foi oferecido a ele
transformar pedras em pães. Jesus poderia ter feito o caminho dele, meus irmãos, menos árduo. Mas ele rejeitou a oferta do diabo, ainda que o diabo citou as Escrituras Sagradas. Isso não significa que nem todo pregador que cita a Escritura de Deus é do Espírito de Deus, irmãos. Você vai ver que no estado físico de Jesus foi tentado pela Escritura. Depois o diabo lançou ele sobre o pináculo do templo. Pináculo do templo, lugar mais alto da igreja, o lugar mais santo em todo Israel. Muito alto. E ele via todas as pessoas lá embaixo se aproximando. E o diabo tentou fazer com que ele, meus irmãos, fosse engrandecido, honrado. Em outras palavras, se você se lançar aqui abaixo e não tropeçar e não cair, e se você dá ordem aos teus anjos para te guardar, você será enaltecido por essas pessoas. Isso. Quantos pregadores, pastor João Batista, que o diabo não está levando no púlpito e tentando fazer com que ele seja engrandecido pelas pessoas, honrado pelas pessoas. Lance daqui abaixo para que as pessoas virem que nenhum mal te sucederá, que você não tropeçará, eles te honrarão. Quantas pessoas que estão usando as Escrituras de Deus nos púlpitos para serem honrados pelas suas próprias igrejas, irmãos? Para não serem venerados pelas suas próprias igrejas, usando as Escrituras para a honra própria, para a glória própria. Jesus também não aceitou e expulsou o diabo e disse para o diabo: vai, Satanás, porque não tentarás o Senhor teu Deus. E todo homem de Deus tem esse espírito, irmãos. O espírito de Cristo em não aceitar achar que ele é exclusivamente o único apto, meus irmãos, para estar diante do povo. Isso me faz lembrar de Dom Wesley, o pastor João Batista, sabe disso. Irmão Brana conta que ele pregou um grande sermão. E um sermão tão poderoso, meus irmãos, que sacudiu os alicerces e trouxe um grande avivamento. Enquanto ele desceu do púlpito, meus irmãos amados dele, abraçou e disse para ele: irmão John Wesley, que pregação poderosa, que pregação ungida. E ele foi, colocou a mão no ombro daquele irmão e disse: o irmão veio atrasado. O irmão veio atrasado, e como atrasado, assim que eu desci do púlpito, o diabo já falou isso no meu ouvido. Porque um genuíno ministro de Deus não busca glória própria, não usa, meus irmãos, do púlpito, não usa, meus irmãos. E olha que ele tem uma responsabilidade, o profeta, o mensageiro, fala para essas perguntas e respostas. Eles perguntaram para ele quem era mais poderoso, um anjo de Deus ou um pregador. O profeta fala: certamente o pregador do púlpito é mais poderoso que um anjo. Mas um genuíno e verdadeiro pregador, ele rejeita isso, irmãos. O diabo levou Jesus, meus irmãos, sobre um alto monte, mostrou toda a glória do mundo para ele e falou assim: tudo isto te darei se prostrado me adorares, porque está escrito. Pregadores usando a palavra de Deus para fazer com que as pessoas, meus irmãos, errem contra a palavra de Deus. E Jesus, meus irmãos, o profeta pegou que a fama destrói o homem, a glória destrói o homem. Quantos pregadores que não estão no púlpito, meus irmãos, permitindo, meus irmãos, que a adoração da igreja a eles, irmãos. Irmãos, isso é um pecado tão terrível, irmãos. Tão terrível, pastor João Batista, oxalá que o Espírito Santo te livre desse espírito. Porque esse espírito sempre esteve na igreja lá desde o início em Éfeso. Se teve um elogio que Deus fez à igreja de Éfeso em São Mateus, em Apocalipse capítulo 2, foi justamente em honrar a igreja e não permitir, meus irmãos, que aquela igreja seguisse o espírito nicolaíta. Tens a teu favor que aborrece o espírito nicolaíta. O que é espírito nicolaíta? É quando um homem se coloca sobre o povo, meus irmãos. Quando um povo quer se subverter à vontade e à cabeça de um homem. Nunca aceite isso. Jesus é o único cabeça da igreja.
É o único fundamento verdadeiro da igreja do Deus vivo, irmãos. Nunca aceite ninguém tomar o lugar de Jesus na sua vida. A liderança de Jesus na igreja, irmãos, nunca aceite isso. O verdadeiro homem de Deus nunca aceitará isso. Esse sempre foi um espírito, meus irmãos, que predominou no meio das igrejas. E hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, no meio de nossos irmãos, no meio das nossas pessoas que amamos, no meio dos nossos irmãos que professam a nossa mesma fé, as pessoas se tornaram adoradores, seguidores de homem, meus irmãos, coisa que nem mesmo o irmão Breno aceitou. Quando eles tentaram, meus irmãos, falar que o profeta era coisa que ele não era, está na mensagem a serpente ferida. Ele disse, pessoas que eu amo, pessoas que são amadas por mim, que estão aqui no nosso meio, elas estão me obrigando a fazer com que eu pare de pregar. Porque elas estão me colocando em uma posição que eu não posso estar. E com isso fazendo de mim um anticristo. Quando uma igreja põe um ministro, um pastor, ou seja, quem ele for, no lugar que ele não está, meus irmãos, essa igreja está adorando a este homem. Está substituindo o lugar do Espírito Santo de Cristo pelo homem, irmãos. Jesus não aceitou essa adoração. Faça com que o diabo quis entregar o mundo. E Jesus não aceitou, porque esse não é o mundo dele, meus irmãos. Esse não é o reino dele. Seu compromisso, povo de Deus, é com a verdade de Deus, é com a palavra de Deus, é com o evangelho de Deus. Graças a Deus, mas você fala assim, pastor, o senhor disse aí que muitas vezes no momento de maior tribulação é que o diabo chega. É que tem hora a cruz é tão pesada, o sofrimento é tão grande. E aquelas pessoas chegam ali com a palavra, meus irmãos. Mas a Bíblia, se você continuar seguindo, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Depois da tentação, a Bíblia fala, e depois que o diabo lhe deixou, o que aconteceu? A Bíblia fala, então apareceram que os anjos do Senhor e o serviram. Isso é para mostrar para você, minha irmã, que muitas das vezes, você, meu irmão, não tem que antecipar. Você não precisa antecipar o tempo do seu livramento. Deus está vendo o que você precisa. O diabo, ainda que tenha oferecido o pão para ele, transformar pedras em pães, ainda que o diabo tenha, meus irmãos, oferecido isso aí, e ele não aceitou, não se preocupe. Não se preocupe. Deus está ouvindo as suas orações e Deus conhece as suas necessidades. No tempo certo, devido, os anjos de Deus se apresentarão diante de você e te dará aquilo que você necessita. Não precisa se preocupar. Deus não esquece do seu sofrimento, das suas necessidades. Os anjos vieram e serviram, Deus vai te servir você no tempo certo. Meu irmão, quantas lutas você já não passou, minha irmã? Ô, meu irmão, faz uma retrospectiva da sua vida. Você pode dizer assim para mim, pastor Júnior, eu estou aqui porque eu sou um milagre. E eu digo para vocês, irmãos, eu estou aqui porque eu sou um milagre. Já passei por lutas e por dificuldades que os irmãos nem sequer imaginam na vida. Quantas vezes que o diabo fala, desanima, deixa, volta atrás. Aceita um sistema, aceita as pessoas, se irrita, isso. Quantas vezes, meus irmãos, que eu já não fui estigmatizado, perseguido, difamado, mas eu sempre criei em Jesus. Quantas vezes que o diabo não tentou, meus irmãos, te destruir? Quantas vezes que nessa jornada de vida, de repente, você poderia ter escolhido o caminho mais fácil? Pastor João Batista poderia estar numa posição muito mais privilegiada que ele está hoje, irmãos. Eu conheço a história de vida dele. Quantas vezes, irmãos? Mas não. É melhor escolher o caminho apertado, é melhor escolher o caminho difícil, é melhor carregar a cruz, irmãos, mas estar ao lado de Jesus Cristo.
Temos que nos posicionar sempre ao lado da palavra de Deus. Ah, é duro, pastor, é duro. É duro, é duro. É difícil, é difícil. Aonde que Jesus prometeu que seria fácil na Bíblia, irmãos? Aonde que Jesus, minha irmã, meu irmão, prometeu para você que nesse mundo aqui você passaria por esse caminho incolume, a ser ferido, a se machucar? Aonde que isso está na Bíblia? Ele diz, pelo contrário, eu vos digo, não temais, porque no mundo tereis aflições. Quantas vezes, minha irmã, que você não acordou, não teve que colocar seu joelho no chão de madrugada, clamando pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu lar, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos? Quantas noites que você não passou de sono, muitas vezes até passando dificuldades, até muitas vezes do próprio alimento da sua casa, vendo seus filhos padecer necessidade? Quantas propostas, de repente, que o inimigo não fez para você, para fazer do seu caminho ser mais fácil? Mas você colocava o seu joelho no chão e dizia que você permaneceria fiel com ele, do jeito que a palavra fala. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes que você não é injuriado? Quantas vezes que você não foi perseguido, difamado? Quantas falsas acusações não foram levantadas contra você? Se tudo isso, meu irmão, minha irmã, aconteceu, eu lhe dou uma boa esperança. Fizeram o mesmo com o nosso Senhor. Acusaram ele de todas as coisas possíveis e impossíveis que alguém nesse mundo poderia suportar. Mas ele aguentou calado e passou por todas elas, por amor a este evangelho e para amor a esta igreja. Não, igreja. Nós temos uma esperança. E a nossa esperança não é da terra, ela é do céu. A nossa esperança é do céu. Qual é o segredo, meus irmãos, de todos os homens e mulheres de Deus? Qual foram os segredos deles, ainda que eles foram imperfeitos, irmãos, como você é perfeita? Como eu fui imperfeito. Quantas vezes que você não chorou dizendo assim, ó Senhor, eu não queria ser dessa maneira. Quem já não fez essa oração? Ó Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pobre pecador. Ó Senhor, eu sou a mais indigna entre as irmãs, o mais indigno entre os irmãos, o mais fraco, o mais carente. Quantas vezes, minha irmãzinha, meu irmão, que você não fez essa oração? Nenhum dos profetas de Deus foram perfeitos, meus irmãos. Abraão foi pego na mentira, sendo o pai da fé. Davi, sendo o guerreiro de Deus, meus irmãos, foi pego subjugado por uma mulher. Sansão, o homem mais forte da Bíblia, se encurvou por uma prostituta. O homem mais sábio da Bíblia, que foi Salomão, meus irmãos, se submeteu a um paganismo e idolatria. Todos os grandes guerreiros de Deus teve seus momentos de fraquezas, de erros. Todos eles, irmãos. Você não está em um clube exclusivo quando você acha, de repente, que você é mais fraca ou que você é mais débil, humanamente falando. Não, todos os filhos de Deus estiveram nessa condição. Mas eles tinham uma vantagem, meus irmãos. Eles nunca olharam para as fraquezas e as capacidades deles. Quando você lê Hebreus 11, meus irmãos, quando você vê Hebreus 11, você vê o nosso advogado fiel falando o que ele era. Quando Deus falou sobre Abraão, Deus não lembrou da mentira, mas Deus lembrou que Abraão saiu por uma promessa que ele nem mesmo via, mas crendo perseguiu ela. Foi assim que Deus lembrou de Abraão. Quando Deus, meus irmãos, falou de Davi, Deus não lembrou de Davi da mulher, Deus lembrou de Davi com Golias. Quando ninguém tinha para honrar a fé dele, ele se colocou como um homem que honrava a fé no Deus verdadeiramente Israel. Irmã,
Naquele dia, estou vendo por alguns irmãos aqui, quando Jesus olhar para você, irmã Maria, irmão Ismael, irmão Valdeci, irmão Valdir, irmão Gessé, irmã Marli, irmã Nails, pastor João Batista e tantos demais. Naquele dia, minha irmã, meu irmão, quando ele olhar para você, ele não vai lembrar de repente que a irmã fraquejou naquilo ou fraquejou naquilo. Não, ele vai olhar para você e falar assim: você creu quanto ninguém creu. Você me aceitou quanto quase ninguém me aceitou. Você foi batizado no meu nome quanto ninguém queria. Você permanecia na minha palavra quantos muitos se voltaram contra ela. Quantos muitos se retaram no mundo, você se separou. Quantos muitos procuraram outros talentos espirituais, você permaneceu firme nas minhas promessas. É isso que vai contar a seu favor naquele dia, minha irmã. É isso que vai contar a seu favor naquele dia, meu irmão. Uma fé inabalável nessa mensagem gloriosa de Deus nos últimos dias, na qual é a palavra de Deus pura, inadulterada e verdadeira. É isso que vai contar a seu favor. Vai contar a seu favor que você amou aquele Calvário. Como eu disse para o irmão desses dias: ô meu irmão, você está preocupado com tanto mistério, com tantas revelações. Você está preocupado com tantas coisas que nem na Bíblia está, e está esquecendo a mais poderosa de todas elas, porque a mais poderosa de todas elas, aquela que tem poder de tirar uma alma do inferno e colocar no céu, é aquele bendito dia no Calvário, quando Deus deu seu Filho unigênito para salvar a todos nós da perdição eterna. O grande poder da igreja está aí. Então, minha irmã, meu irmão, se você tem um problema ou dificuldade, permaneça nesse ponto. Quando, minha irmã, você estiver desfalecendo, quando, meu irmão, você estiver desfalecendo, olhe para aquele dia no Calvário. Ali está a sua fortaleza, ali está toda a sua força que necessita. Então você pode dizer: eu sou forte, não porque eu tenho poder, mas porque Ele levou os meus pecados. Eu sou forte, não porque eu sou alguma coisa, mas porque Ele se fez alguma coisa por mim. Eu sou forte, não porque eu mereço, mas porque Ele tomou o meu lugar. Eu sou forte, não porque eu tenho essa vida, mas porque Ele me deu a própria vida dEle, para permanecer fiel até aquele último dia. Oh, igreja de Deus, você não está sozinha, minha querida irmã. Você não está sozinho, meu querido irmão. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente, está aí com você agora, no seu lar, irmãos. Está aí no seu coração. Está sobre você, dizendo para você permanecer fiel aos seus princípios e à sua palavra, que um dia, ou em breve, Ele há de voltar. E Ele há de chamar seu nome, minha querida. Ele há de chamar seu nome, meu querido. De repente você pode não entender todos os mistérios, e Deus nunca, ouça isso, te condenará ou te salvará por conhecer todos os mistérios. Mas Ele te salvará por você aceitá-lo, por você amá-lo, por você confessá-lo como seu Salvador e dizendo: ó Jesus amado, toma essa pobre alma maribunda e cansada nesses dias finais. Me ajude, porque sem o Senhor eu não consigo chegar até lá. Ele é sua companhia fiel, irmã. Ele é sua companhia verdadeira, irmão. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso que nós lemos. Estamos aonde? Estamos na igreja do pastor João Batista? Não. Estamos na mensagem do profeta? Não. Estamos naquilo que é verdadeiro, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. E se você tiver Ele no seu coração, você tem a mensagem de Deus no último dia. Irmãos, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que a graça de Deus repouse sobre você. Não estou aqui de maneira nenhuma pregando contra a mensagem do profeta. Pelo contrário, o pastor João Batista me conhece como um defensor ferrenho da mensagem do último dia. Amo meu profeta que Deus nos enviou. Mas a mensagem desse profeta, meus irmãos, eles estão deturpando. O nosso mensageiro, o nosso profeta, nos trouxe de volta para a palavra de Deus, que é o único fundamento de Deus, edificado sobre o firme fundamento dos apóstolos e profetas. Foi que Paulo disse aos Efésios.
E se você permanecer nesse firme fundamento, você pode ter certeza, quando o cabeça dessa igreja vier, ele te chamará a encontrar com ele nos ares. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te repouse nesse dia, nessa semana e ao longo dos anos. Muito obrigado a todos vocês pela paciência, e que se faltou alguma coisa, como creio que faltou muito, que o Espírito Santo, meus irmãos, confirme e contemple isso nos vossos corações. Pastor João Batista, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Obrigado por todos. Que o Senhor te abençoe e te faça resplandecer em bênçãos nesses últimos dias, irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém.